Bom pessoal, dando sequência ao nosso curso, vamos para o vídeo número 8, relativo ao capítulo 7 do livro Apresentação do Brasil. Eu vou apresentar rapidamente aqui o conteúdo desse capítulo, que diz respeito ao conceito de tecnologia lúdica. Bom, antes de mais nada, vamos fazer aquele nosso tradicional, usar a nossa tradicional estratégia de fazer uma comparação para obter algum ganho de clareza com o que nós entendemos por tecnologia no sentido moderno do termo, portanto no sentido ocidental. Olha só, a tecnologia é uma manipulação do mundo, né? Uma manipulação da natureza. Para que isso se tornasse possível, se requeriu historicamente que fosse gerada uma expropriação, digamos assim, de qualquer significado espiritual da natureza no sentido antigo do termo. Porque nas civilizações mais antigas, né, anteriores à europeia, a partir do século XVII, a natureza era entendida de alguma maneira como dotada de conteúdos espirituais, né? Ou as forças espirituais, as forças divinas estavam integradas com a natureza, né? Ou, no mínimo, né, a natureza era entendida como dotada de uma espécie de simbologia espiritual, portanto, ela se referia sempre a uma dimensão superior, oculta, né? De tal maneira que o significado da natureza envolvia sempre uma dimensão, digamos assim, de segunda ordem, um segundo significado que estaria oculto sob essa camada aparente do mundo natural. Bom, isso foi eliminado a partir do século XVII com a constituição da ciência moderna. Basicamente, a ciência se beneficiou de uma leitura religiosa do mundo em que Deus encontra-se distante, né? Deus criou o mundo, se ausentou, digamos assim, a natureza é um grande mecanismo que funciona pelas suas próprias leis e é um mecanismo independente da vontade divina e da vontade humana. Ou seja, a natureza se transformou num objeto, então se expropriou, né, se eliminou qualquer tipo de significado acoplado ao mundo natural, de tal maneira que essa natureza, sendo um objeto, portanto destituída de qualquer força divina, ela pode ser manipulada, né? Não se corre o risco de cometer nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de desvio moral se você manipular a natureza, porque a natureza é um mero objeto, né? Ela não tem nenhum significado humano, nenhum significado espiritual, né? É esse valor básico, o valor da objetividade que transformou a natureza, então, em algo que pode ser objeto de cálculo e de manipulação humana. Claro, né, note que a noção de sujeito só faz sentido, né, acoplada à noção de objeto, embora se estabeleça aí uma dupla exclusão, né? O sujeito digamos assim, se constitui interiormente como uma tentativa de unificação do múltiplo subjetivo, né? E por isso ele se opõe ao mundo natural, ao mundo externo, que é meramente objetivo. Quer dizer, o significado humano, o significado espiritual foi internalizado, na medida em que aquilo que ficou de fora é só objeto, né? Bom, tendo em vista então essa noção básica que é fundamental para se compreender o que é a tecnologia moderna, europeia, contemporânea, né, moderna, e que, de certa maneira, amadurece no mundo contemporâneo, né? Nós vivemos num mundo altamente tecnologizado, embora o fundamento seja moderno. Então, não se assuste se eu confundir modernidade com contemporaneidade, porque me parece que, pelo menos do ponto de vista da tecnologia, aquilo que se experimenta hoje é fruto do mundo moderno, né? Bom, tendo então em vista esse conjunto de conceitos que caracterizam a modernidade tecnológica, como é que nós poderíamos compreender o que eu chamei então de tecnologia lúdica, que é, digamos assim, portanto, a relação típica do homem brasileiro com a natureza? Em primeiro lugar, não há uma relação. Pode parecer estranho, mas não há uma relação. Por que não há uma relação? Olha, a ideia da relação do homem com o mundo natural requer aquela diferenciação entre sujeito e objeto. Não havendo a ideia da subjetividade, não havendo o recolhimento interno do homem em si mesmo, que é típico do mundo moderno, não há também, digamos assim, a
a extração de um mundo puramente objetivo. Então, o brasileiro vive num mundo que a gente pode dizer, olha, esse mundo é mágico. Por quê? Porque não há uma diferença entre significados espirituais internalizados e um mundo puramente objetivo, né? Eu digo no livro que essa é uma relação de imanência. Veja só, aqui nós, né, nos enfrentamos com o problema da dificuldade linguística para explicar uma relação que não é uma relação. Numa situação de imanência, não há uma relação entre dois opostos, entre dois seres que se pensam ou se representam ou se sentem como diferentes, né? O homem e a natureza. Havendo imanência, só há um mundo, portanto não há uma relação, né? Há um entrelaçamento de tal maneira que não faz sentido falar em relação, né? Há uma grande unidade, né? Bom, o que é típico dessa situação de imanência? Bom, o homem, né, não se vendo como dotado de grandes necessidades, né, o homem brasileiro, como a gente viu, né, vive a experiência da perfeição ontológica. Então ele não é movido por um processo de aprimoramento, né? Ou seja, no plano das ações, portanto, na sua situação de imanência com o mundo natural, o propósito existencial aí não é de aprimoramento pessoal, individual, porque não há nada a ser aprimorado, e também não há nenhum interesse em transformação da natureza de tal maneira que ela pudesse vir a suprir uma carência humana, que é justamente o desígnio da tecnologia moderna, né? Nós fazemos intervenções no mundo, nós projetamos intenções humanas no mundo natural e objetivo, de tal maneira que o resultado, né, supra uma necessidade nossa. Então veja bem, a ação na natureza, a ação tecnológica tradicional, moderna, né, ocidental, ela é profunda, ela altera profundamente a natureza, porque as necessidades humanas que ela visa resolver são também profundas, né? Como o homem brasileiro não está em processo de aperfeiçoamento, as suas necessidades não são percebidas como profundas, quer dizer, elas não visam uma alteração de si mesmo definitiva, elas não impõem um significado de transformações verdadeiras, né? Por exemplo, suprir as necessidades básicas como a fome, o sono, a sede, não envolvem, do ponto de vista brasileiro, uma transformação profunda da natureza, envolvem trazer essa potência da natureza que já nos é oferecida, digamos assim, gratuitamente, para o gozo humano, né? Então, aqui não há uma relação profunda de alteridade entre um sujeito que se sente carente e a necessidade de impor à natureza a suplementação dessa necessidade, né? Então, digamos assim, a relação, o que eu estou chamando de tecnologia lúdica, se dá numa situação de imanência em que não é necessária a imposição de uma vontade definitiva sobre o mundo natural. Por quê? Porque a relação do homem, aquilo que é, digamos assim, a missão existencial do homem brasileiro é festejar aquilo que nós já somos, né? Então não há necessidades profundas aqui. Portanto, não há necessidade de impor a sua vontade sobre o mundo natural, né? Claro, é necessário trazer essa potência, esse dom do mundo, né, isso que nos é dado de graça, até nós, né? Mas isso não configura, por exemplo, aquilo que nós entendemos como técnica, né, um conjunto padronizado de comportamentos que automatiza essa relação, né? Não há nem transformação profunda do mundo natural, de tal maneira que as nossas necessidades profundas fossem resolvidas, nem há imposição de comportamentos padronizados. Cada situação, em função da sua potencialidade, né, supre as minhas necessidades básicas de determinada maneira, né? O que é necessário é que eu obtenha esse gozo, esse usufruto do mundo natural, né, em função dessas necessidades superficiais que vão oscilando ao longo do tempo. Então, cada situação exige um tipo de comportamento. Então, você vê que não há nem nesse tipo de configuração de vida, que é típica do mundo brasileiro, nem a necessidade de uma técnica, de uma tecnologia profunda no sentido moderno do termo, nem a necessidade de adoção de padrões técnicos de comportamento, aquele que se repete sempre o mesmo padrão, o estilo de uma cadeia de produção terrorista, aquela esteira que passa e o cara repete o mesmo gesto, né? Por quê? Porque cada situação apresenta a sua própria potência, a sua própria capacidade de gozo, né? Então o que o brasileiro faz?
na sua ação existencial sobre o mundo, em função dessa condição existencial de usufruto do mundo, é retirar dele o máximo que pode ser retirado em cada situação. Para isso se requer uma coisa que nós conhecemos e que nós chamamos de criatividade. É necessário criatividade, né? Dar a volta por cima, resolver a situação, que exige flexibilidade para retirar do mundo natural aquilo que ele lhe oferece de graça desde sempre. Veja, não há aqui nenhum tipo de alteração profunda do mundo nem das pessoas. Não há nada de efetivamente relevante em jogo, né? Digamos assim, o sentido existencial da ação, se a gente puder falar assim, o sentido existencial da ação é apenas trazer o gozo para o presente, um gozo potencial do mundo natural para o presente, transformar o usufruto potencial no usufruto presente, né? Suprir as minhas necessidades de alimentação, de abrigo, né? De prazer, é só isso, né? O que está em jogo na ação é apenas tornar presente uma coisa que nós já temos, né? A abundância de recursos, a exuberância da vida. Portanto, o que caracteriza a nossa relação com o mundo, né, é a comemoração, a festa, o que eu estou chamando de tecnologia lúdica, né? Porque, na verdade, ela implica um certo jogo criativo com o mundo, de trazer até nós aquilo que nós já temos, aquilo que nós já somos, né? Repito, isso não implica nenhuma alteração profunda do sujeito, como no sentido europeu moderno, nem do objeto, da natureza, também no sentido moderno. Não há sequer esses dois extremos aqui, né? Há uma grande condição de imanência em que se vive de maneira integrada. A gente vai ver isso na sequência do curso. Você vai ver, por exemplo, que não faz sentido, por exemplo, a nossa extrema dificuldade de conceber um mundo objetivo, né? Porque não há essa separação entre objetividade e subjetividade. Não há separação clássica do mundo europeu, né, que é de praxe nós incorporarmos no ambiente intelectual, entre objetividade e subjetividade. Aquilo que é do âmbito interno e aquilo que é do âmbito externo. Numa relação de imanência, essas duas coisas, né, estão, digamos assim, misturadas, elas estão em inter-relação permanente, de tal modo que não há sentido em falar em relação aqui, né? E nesse ambiente que opera essa tecnologia lúdica. É aí que se configura o sentido de uma ação, o sentido existencial de uma ação no mundo da imanência, em que não há o propósito de suprir necessidades definitivas. Isso que é central aqui, né? Ou seja, tudo ocorre, todas as ações ocorrem numa espécie de camada superficial do mundo e das pessoas. Superficial se nós tivermos em consideração sempre o esquema da ação existencial do mundo moderno, que exige sim suprir necessidades profundas dos indivíduos, dos sujeitos, e, portanto, atacar, digamos assim, impor essas vontades, essas necessidades ao mundo natural, né? Não há nada disso aqui, né? Então, tudo ocorre num plano de, digamos assim, necessidades mais amenas, né? Sem carências profundas, sem necessidades de intervenções profundas no mundo, portanto, né, com uma vontade que nós entendemos que é uma vontade débil, né? Uma vontade malemolente, que busca tirar do mundo aquilo que é necessário para a sobrevivência imediata do sujeito. Como não há grandes problemas existenciais, porque nós estamos imersos numa condição paradisíaca, né, não há necessidade, né, de encarar a natureza como inimigo. Sequer há a possibilidade aqui de encarar a natureza como um outro diferente de nós, né? Então é nesse ambiente de relações amenas, né, porque na verdade se experimenta a relação no mesmo ambiente e não dentro de uma oposição entre sujeito e objeto, é que as relações são tênues, né? Se trata fundamentalmente de usufruir, né, do mundo natural, né? De extrair do mundo natural aquilo que o mundo natural já nos oferece gratuitamente. As relações são todas de gratuidade, né? São todas relações de amenidade, né? São todas relações que não envolvem imposição de vontade, não envolvem essa ideia do caráter, da imposição da vontade sólida, né? Da tecnologia que transforma o mundo, né? Tanto é que vários comentadores da realidade brasileira notam isso, né? Apesar de 200, 300 anos de história, estou falando aqui de comentaristas históricos do Brasil que tiveram aqui em 1700, 1800, 1900,
e se surpreendem, né? Porque aparentemente a civilização brasileira, né, a operação, a ação humana sobre o mundo no Brasil, ela sequer arranhou a crosta da natureza, ela se tornou superficial. Por quê? Porque não há essa necessidade, né? Não há uma carência absoluta, então não há por que impor uma vontade ao mundo, né? Não faz sentido isso. Então as relações, né, a própria tecnologia, né, ela obviamente se opera nesse ambiente, digamos assim, superficial. Uma coisa curiosa, isso eu não tratei no livro, mas é claro que nessa situação, por exemplo, a importação atual de tecnologia, se você pensa nos smartphones, só vamos ficar aí na tecnologia de comunicação, né? Se você pensa nesse sentido da importação da tecnologia que nós fazemos no Brasil hoje, é óbvio que a maneira como nós nos apropriamos dessa tecnologia disponível é diferente do propósito original dessa tecnologia, né? Então tem um ramo muito fértil de possíveis discussões que nós podemos fazer à medida que os estudantes se interessarem, que eu não tratei no livro, mas obviamente, sendo o espírito básico diferente, esse tipo de apropriação do mundo, do mundo tecnológico ao Brasil, ele é diferente, né? Ele fundamentalmente tem a ver com, ele se opera nesse ambiente de superficialidade em que as relações são diferentes. Então, mesmo o instrumento técnico, o instrumento tecnológico europeu vindo para o Brasil, aqui ele desempenha uma função diferente, né? Então atendem para isso. A tecnologia não é a mesma no ambiente europeu, americano, que é uma Europa alterada, né? Se altera quando é transposto para o ambiente brasileiro. O instrumento não é o mesmo, o aparelho técnico não é o mesmo, porque a função dele aqui é diferente. Atendem para isso, ok? Até a próxima.